Quem aí lembra de um dos filmes mais icônicos de Dragon Ball, que apesar de não ser canônico, marcou toda uma geração? E eu tô falando de Dragon Ball Z, o Retorno da Fusão, lançado lá em 1995, que com certeza eu acho que você tem que concordar comigo que é o auge dos traços de Dragon Ball. Eu acho que não tinha como ficar melhor do que isso. Hoje não chega aos pés dos traços de Dragon Ball Super. Enfim, pelo menos não pra mim. E esse é o 12º filme de Dragon Ball e entregou uma coisa que na época os fãs queriam muito, a fusão definitiva do Goku e do Vegeta. Então, sem mais enrolação, bora falar sobre esse filme que apresentou o lendário Godita, talvez a melhor fusão do Goku e do Vegeta. Você vai ver, eu vou te mandar pro inferno! E o engraçado é que esse filme, ele é realmente, pra mim, quem acompanha os vídeos aqui desses filmes de Dragon Ball sabe que praticamente todos os vídeos eu falo sobre o roteiro desses filmes, que eu gosto, tá? Embora eles não sejam tão bem trabalhados como deveriam, mas esse daqui pra mim eu acho que ele é o que tem menos, assim, acho que quase zero, porque é basicamente um moleque que trabalha lá pro seu Emadaio, né, no purgatório ali, né, e é um moleque vida louca ali, né, e tal, no rock, e ele simplesmente esquece de trocar um negócio lá na máquina lá das almas, e simplesmente tudo explode e ele acaba absorvendo sem querer, né, e acaba virando o Janemba, mas não o Janemba já é aquela versão final, né, e sim aquele Janemba gordão. E o Goku e o Pai Gohan estão lutando no torneio lá do outro mundo, né, esse filme ele se passa, ao que tudo indica, eles passam numa linha do tempo diferente, onde o Majin Buu foi derrotado, né, provavelmente pelo Gohan místico, e o Goku ainda estava no outro mundo, e ele tá lutando com o Pai Gohan, só que a luta é interrompida porque o seu Emadaio, né, pede para que o Pai Gohan e o Goku vão até lá resolver isso aí. Aí toda essa energia, né, acumulada por séculos é absorvida pelo garoto, né, o garoto inocente, e o outro mundo aí fica todo cristalizado, né, também é um dos visuais mais belos aí de Dragon Ball, coloridos. E o Goku começa a lutar com esse Janemba gordão, enquanto o Pai Gohan tenta libertar o seu Emadaio, onde os poderes não dão certo e ele tem que quebrar tudo ali na base do palavrão, né, do xingamento. E se já não bastasse isso aí, na Terra os mortos ressuscitam lá na Terra, né? A gente tem até as referências lá, Romeu e Julieta, o Coisa Ruim lá de 1945, da Segunda Guerra, o Freeza, né, voltando aí farmando aura, mas o Gohan, ele não dá nem pro cheiro, né, o Gohan derrota ele facilmente. Aí o Goten e o Trunks estão ajudando lá também, né, a lutar contra o Coisa Ruim lá, e até o Mr. Satan tá no meio aí, luta com alguns zumbis, e o Janemba, aparentando ser inofensivo ali, né, ele consegue lutar de igual para igual com o Goku, né? Ele faz o Goku se transformar em Super Saiyajin 3, e mesmo assim o Goku não consegue dar conta dele, porque ele é um vilão bem criativo ali, né? Ele consegue abrir portais, atirar, criar clones, enfim. Só que aí o Goku usa toda a força dele e consegue derrotar, né? Só que ele não derrotou e ele acaba virando a versão definitiva, né, do Janemba, aquele que eu acho o visual dele irado, com aqueles chifres, né? Ele é um meio roxo com vermelho ali. Aquele visual dele é animal. E aí que o Goku não consegue dar conta mesmo. E aí também a gente tem a luta do Super Saiyajin 3 com esse Janemba, que é o auge, é aura essa luta aí, é cinema. E o Goku já tá ali pra ser morto, né? E o Vegeta chega ali, né? Como pra salvar o dia. Só antes de ser completamente massacrado pelo Janemba, mas chegou farmando aura. Mas nem ele sabe como é que ele foi para ali, né? Porque ele estava morto, e na teoria era para ele estar no inferno. Mas de algum jeito ele chegou ali para ajudar o Goku. E os dois, né, eles tentam lutar com o Janemba, não conseguem, ficam fugindo, até que o Goku convence o Vegeta a fazer a fusão. Só que na primeira vez não dá certo, eles viram aquele Gogeta gordão, né, que aí eles têm que esperar meia hora para poder refazer a fusão. Só que eles não conseguem, né, porque o Janemba não deixa eles fugirem, até que o Pai Gohan chega, depois de ter conseguido lá resolver o problema com o seu Emadaio, né, libertar ele, e luta com o Janemba enquanto o Goku e o Vegeta tentam fazer a fusão de novo. E dessa vez eles conseguem, o Pai Gohan ele acaba sendo derrotado, e aí a gente tem esse Gogeta absurdo, maravilhoso esse visual dele. E em 2 segundos aí ele derrota o Janemba como se não fosse nada. E o garotinho retorna ainda, é um moleque, e sai correndo. Tudo volta ao normal, né? E o final aí tem a cena que eu acho muito legal do Goku e do Vegeta. O Vegeta diz, não vou voltar a fazer a fusão com você e tal. Aí o Goku, não, a gente se vê. E aí o filme termina, né? Tudo. As almas ali voltam pros cantos dela, né? Tudo mais, e aí o filme termina.
E como eu falei, né, é o filme, para mim é o filme mais bonito de Dragon Ball, é insuperável de traços, aquela animação fluida, aquela coreografia, tudo é muito bem feito, trabalhado. Você pode odiar a história, que dizer que não tem história, mas você não pode reclamar da qualidade da animação. Até ele e também é bem criativo, porque o Janemba, tanto o Janemba gordo lá, ele, como falei, né, ele tem várias habilidades ali, quanto o Janemba o visual definitivo lá, ele consegue pegar um objeto e transformar numa espada, ou ele consegue se teletransportar, né, com aqueles tipo, uns cubos, ele se transforma tipo uns pixels, né, e some. E a animação não tem o que reclamar, é absurda e ninguém vai me convencer ao contrário. Aí tem esse lance da Terra, né? O Goten e o Trunks também fazem a fusão quando estão aqui na Terra, né? Para derrotar os fantasmas lá da guerra. O Gohan e a Videl lutando juntos, né? Ali contra os vilões antigos, o Freeza, eu não lembro. Acho que o Cell não aparece nesse filme, mas a gente tem outros de outros filmes, né? Como o BoJack, ele aparece ali de relance. Se você pausar, né, a cena, dá pra ver outros vilões ali dos outros filmes e do próprio anime. E lembra que eu disse que o Coisa Ruim aparece lá da Segunda Guerra? Pois é. Em alguns países o filme sofreu censura, países como a própria Alemanha e a França. E eu acredito que muitas pessoas confundem até hoje, né? Pensam que esse Gogeta ele é canônico, né? Mas não, ele é de filler. O Gogeta canônico é o do filme lá do Super Broly, né? Que é irado, é o mesmo visual, mas eu ainda prefiro o Gogeta nesses traços desse filme, né? De 1995. Não tô dizendo que é ruim, tal, do filme Broly, eu acho sensacional aquele filme, tanto visualmente quanto na ação, né? Enfim, eu ainda vou falar sobre ele, né, mais pra frente, mas eu ainda prefiro o visual do Gogeta desse filme. A única coisa que eu não gosto é porque ele só aparece ali no finalzinho, né? Eu acho que não dura 30 segundos a luta dele contra o Janemba, mas o pouco que ele aparece já é sensacional e mostra que ele é poderosíssimo. E o golpe que ele dá no Janemba, né? Aquele, acho que é purificador de almas, né? Aquele poder que ele usa, eu acho que é um dos mais bonitos de Dragon Ball. E é isso, eu acho que não tem mais nada para falar sobre esse filme que já não tenha sido dito, né? Questão visual, questão de história, né? A história, ele pode não ter história, mas eu não tô nem aí, eu gosto dele, é sensacional esse filme. E só falta mais um filme pra gente terminar esses filmes da saga Z. Eu sei que ainda tá faltando o filme do Trunks e o filme do Bardock, mas eu não falei sobre eles ainda porque eles são especiais pra TV, né? E pelo menos o do Trunks, do futuro, ele é canônico, então eu vou falar sobre ele quando eu terminar os filmes do Z aqui. O do Bardock, ele pode não ser canônico, mas eu também vou falar junto com esse do Trunks, né? Dois vídeos separados, né? Mas quando eu terminar esses do Z, aí eu falo sobre eles. E comentei qual é a sua cena favorita desse filme, né? O que é que você mais gosta dele, se é o visual, se aí você também concorda que a história não é tão boa assim. Enfim, fica à vontade nos comentários. E aí, se esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!